Fala pessoal, falando um pouquinho de oração, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, eu acho que são duas palavras-chave aí para nós como cristãos, que é a figura do Pai e da oração. Nós como cristãos, nós não vivemos sem esses dois alicerces, sem essas duas bases, que é entender a figura do Pai e entender também a oração. E isso, com o passar desses últimos anos, me trouxe um pouco de desconforto, um pouco de confusão, que agora eu estou ficando mais bem resolvido com isso, sabe? É, é, Você tem que ter, para você entender essa relação de oração e pai, você tem que ter referência de paternidade, porque muitos não tiveram pais, né? Ou tiveram pais ausentes. Mas mesmo assim, essas referências, elas são válidas. Você medir o que um pai é para um filho, para você ou não, o que você é como pai, e o que o seu filho fala de você como pai. Porque Deus como pai é um pai perfeito, mas nós como filhos não enxergamos assim. Nós não enxergamos a vontade dele como pai, como uma vontade que nós queremos como filhos. E a gente não pode ser assim, aquela situação assim, ele falou, amém, ele falou. Não, a gente não pode ser assim, a gente é filho. O filho ele discute, o filho fala que não concorda, ele fica de mal, ele faz biquinho, ele acha que não é daquele jeito. É o seu filho. Então a gente precisa da oração um pouco informal. Você não pode orar com medo, sabe? Porque pais autoritários e pais que não dialogam e pais ausentes é que fazem a relação de crentes com o Pai, Deus, assim também. Imaginando um Pai Deus autoritário, um Pai Deus ausente, com essas características de um Deus Pai que castiga. Então, quando Jesus fala em relação ao Pai, nós logo nos remetemos a isso. E isso é muito perigoso também, porque o nosso Deus não é igual aos outros deuses, que está longe, que só castiga e pouco se importa com a humanidade. Importa que nós agrademos Ele. E nosso Pai não é assim. Nosso Pai, Ele dialoga. A oração tem diálogo, debate, embate entre pai e filho, não é? E então isso é maravilhoso, né? Quando você vê esse relacionamento entre pai e filho, que na terra não é um relacionamento perfeito, é um relacionamento imperfeito. E Jesus coloca isso como base para nós de quem é Deus. Deus é Pai. Ele é perfeito, mas a nossa comunicação por causa de nós, ela é imperfeita. Só que ela é sincera. Ela é sincera e ela traz características de relacionamento entre pais e filhos. Então, a figura paterna, ela tem autoridade, mas ela é aberta ao diálogo. A figura paterna, ela tem a palavra final, mas ela ouve a nossa insatisfação. Ela corrige, mas ela sabe que a gente chorou. Essa é a comunicação entre nós e Deus. Não é aquela coisa de abaixar a cabeça e ficar quietinho. Deus espera uma resposta nossa. Em Isaías, eu não vou falar onde é, porque eu não lembro, mas diz assim, procura lembrar-me. Deus falando, né? Isaías falando que Deus disse, né? Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para eu ouvir, para eu aceitar. Então o pai falando, vamos conversar junto, vamos entrar em juízo junto. Você errou? Então vamos lá ver o que está pegando. Vamos ver o que você errou, aí você vai me falar. Então é por isso a minha dificuldade em orar, porque eu vejo esse relacionamento meu com Deus também como eu como pai do meu filho respondendo, eu como pai e o meu pai. Então eu vejo isso e a oração para mim tem esse sentido, tem esse mecanismo. Então, teve um amigo meu,
com essa dificuldade que eu tenho de oração, principalmente em público. Poucas vezes eu oro em público. Poucas vezes eu oro em público quando eu estou seguro do que eu estou falando, quando eu conheço muito bem aquela necessidade, e eu não gosto de ficar procurando, agora eu vou orar, o que será que eu vou falar? Eu não suporto isso, não suporto. Teve um amigo meu ontem que falou assim, ô Rodrigo, não tem oração certa e errada. E ele tem razão, não tem oração certa e errada mesmo não, porque no céu não tem protocolo, né? Acertou, errou, acertou, errou. Ele me ajudou muito, mas ele não me consertou ainda. Pode ser que ele me conserte, mas eu ainda não consegui fazer isso, né? As minhas orações, elas travam da mesma forma como que eu falo sozinho, como que eu passo meu dia, como eu tenho minhas dificuldades, como as minhas preocupações, como eu expresso as minhas preocupações, né? Expresso a minha insatisfação, expresso a minha falta de fé. De vez em quando eu sou mal criado com Deus. Tem essas coisas. Não admito algumas coisas, questiono Deus. Orando assim, durante várias coisas vão acontecendo de dia, e você fala, como é que pode, Deus, acontecer um negócio desse? Essa preocupação que eu tô tendo, Deus, com o futuro, o que vai acontecer, isso que eu fiz, qual consequência vai gerar, né? Às vezes você fica tão indignado com as coisas que fala até uns palavrões aí, e aí você fala assim, Deus vai te fulminar. Bom, até agora eu tô vivo, não sei se vai ser essa noite, mas não, é pai e filho, não, é diferente, é pai e filho. Por isso a minha dificuldade de orar em público, dificuldade que eu tenho de iniciar e encerrar uma cerimônia, porque eu não consigo entrar dentro desses protocolos. Depois que eu comecei a ver a oração dessa forma, eu ainda não consegui construir uma oração pública. Não consegui construir. Jesus também orienta para a gente orar, para entrar no quarto e orar em secreto, né? Então não faz muito sentido para mim. Eu tenho muita dificuldade em fazer as coisas que não fazem sentido. Por mais que você fale para mim, tá na Bíblia, se eu não conseguir achar sentido ainda, eu não vou fazer porque está escrito. Eu vou fazer quando eu achar sentido. Isso é um grande problema, né? Alguns diriam assim que você... Eu não vejo sentido, mas o outro vê. E o outro consegue fazer isso. Ele consegue abrir cerimônias, é lindo isso. Abrir o culto, orar no culto, orar pelas pessoas, encerrar culto. É lindo isso. E por causa disso que eu preciso que as pessoas façam isso. Porque eu não ainda achei sentido para fazer isso, eu não consigo usar algumas expressões. Por exemplo, eu já me acostumei com algumas, que está no Pai Nosso, por exemplo, perdoa os nossos pecados, é claro. Agora, uma expressão assim, vamos entrar na tua presença, eu fico pensando assim, eu não saí. Eu vou entrar num lugar que eu não saí, eu não compreendo isso. Umas coisas que não me fazem sentido, eu não entendo. Algumas pessoas falam, tem oração que ele aceita, tem oração que ele não aceita. Aí você pega um monte de versículo bíblico que fala isso, de oração que ele aceita e que ele não aceita. E eu confesso também que a oração que ele aceita é a oração sincera. Não sei como dizer a oração que o meu pai não aceita. Mas quando Jesus fala pai, Jesus fala aba, né? Aí muitos falam que é o paizinho, Jesus fala papai, papaizinho. Porque realmente é a palavra aramaica, mas não é o significado da palavra para os mestres da lei, que eles estudavam muito a palavra naquele período, e eles falam que esse aba é de uma criança que tá muito recém-nascida ainda. Ela já conhece a figura do pai, mas ela ainda não sabe se expressar, ela não conhece o mundo à sua volta, ela não tem uma linguagem articulada. Ela balbucia só, ela não consegue terminar uma frase, ela não tem um mundo criado, ela não tem códigos. Esse aba, esse pá, pai, pá, pá, ou ma, é isso é isso que Jesus está querendo dizer aqui, de acordo com muitos estudiosos, né? Que não é só papai, papaizinho, referente assim, eu conheço meu pai. Não, é de uma criança que deseja o pai, mas não sabe como o pai é direito.
É isso, então, é uma criança que não entende nada, mas ela se sente segura do lado do pai. Ela não entende muita coisa. Então, não sabe uma forma do pai fazer o que ela quer, ela não sabe expressar isso, porque ela não conhece os códigos de comunicação entre ela e o pai. Ela não conhece, ela não sabe se o pai é bravo, se o pai é pobre, se o pai é rico, se o pai é japonês, é alemão, ela não sabe, mas ela sabe que aqueles são os braços do pai. E isso me conforta muito, porque eu estou começando a ter entendimento que eu não sei orar direito, porque eu não conheço direito o pai que eu tenho no céu. Eu conheço ele, o que está escrito na Bíblia, e olhe lá. Mas como ele traz essa referência para mim paterna, e Jesus traz essa referência para mim de uma criança que não entende as coisas direito, aí a única coisa que eu tenho certeza que eu conheço é o colo dele, é o braço dele, é o cheiro dele. E essa fala de Jesus me trouxe muita paz, muita calma. Então, como criança, eu não entendo nada direito, não sei o que vai acontecer, quando as coisas vão acontecer, se eu vou ficar mais são, se eu vou ficar mais louco, acho que não dá para ficar mais louco, mas não sei. Eu só sei que eu conheço o braço dele. Isso eu sei. Também reconheço que não sei muito sobre Deus. Eu fico completamente perdido. Sei o que Jesus disse na Bíblia, mas algumas coisas eu não sou muito bem resolvido com algumas coisas. É uma confusão só, porque, sabe, você vai conversar com as pessoas, uns dizem que Deus castiga, outros dizem que você tem que fazer alguma coisa para você agradar a Deus, se você não agrada. Você tem mesmo que agradar a Deus? Uma outra pergunta. Você precisa agradar a Deus? Ele vai falar assim, agora você me agradou. Será? Fico com essas dúvidas. Desculpa se eu estou fazendo alguém perder a fé, mas são as dúvidas que temos, né? E mas eu reconheço o braço dele. E muitas vezes é suficiente, sabe? Porque tá uma confusão só. Tá uma confusão só. Aí uns dizem que ele que manda o castigo, outros dizem que outros começam a contar dias para Jesus voltar, para o pai dar ordem para o filho voltar, e eu fico nessa maluquice, não sei. É complicado. Acontece que muitas coisas também, eu não tenho fé para orar em muitas coisas, com muitas coisas. Sabe aquela oração assim, que você vai, aquela oração complicada, que você não conhece a pessoa tá doente, aí você enche o peito e fala assim, eu vou lá orar com ela. Eu não vou. Não vou. Porque eu não sou um cara de jargão assim, pessoa doente, enferma, sei lá. Deus sabe todas as coisas, viu? Que conforto que vai trazer isso. Mediocridade de palavra, eu não consigo fazer isso, sabe? Deus sabe todas as coisas. Ou determinar, ó, Deus vai fazer. Tenha fé. Tenha fé, porque você fala tenha fé, porque se ela não tiver, se Deus não fizer, é porque ela não teve. Na verdade, você que tem que ter fé, né? Porque ela não vai ter, ela tá doente. Mas também não tem coragem de dizer isso. Ou que Deus fez, ou que, olha, é o plano de Deus, hein? Vamos aqui, a gente tem que saber aqui que a vontade de Deus vai ser feita. Eu não consigo, eu sou meio covarde para essas coisas. Eu não falo, eu prefiro não falar. Não sei, mas eu conheço os braços dele. Isso eu conheço. Isso eu conheço muito bem. Difícil, né? Eu tenho medo, eu tenho medo de quem sabe muito. Eu tenho medo de quem profetiza muito. Eu tenho medo de quem determina muito. Tenho medo daquelas pessoas que determinam que em nome de Jesus repreenda essa enfermidade. Olha, eu tenho mais medo desses de quem me amaldiçoa. É difícil falar isso, mas é verdade. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado com essa turma. Eu não consigo... Vejo uma enfermidade difícil, eu não tenho coragem de pedir para Deus curar. Não tenho coragem. Porque às vezes a pessoa pode acreditar em mim. E ela pode pensar assim, o Rodrigo pediu para Deus me curar, então ele pode me curar.
E eu falo para você, se eu falar isso, eu não vou estar falando com fé. É mentira. Não sei. Mas eu conheço os braços do Pai. Sou aquela criança que quando ele está perto eu resmungo para ele me puxar e me abraçar. E quando ele faz isso eu conheço. Eu sei que é ele. Eu sei que é ele, o resto eu não sei. Quando eu vou orar por alguém que eu não conheço, eu não consigo. Consigo quando eu conheço a situação, sem detalhes. Eu sinto aquele ambiente que precisa das minhas palavras. Aí eu sei que o Espírito Santo vai me colocar as palavras certas na boca, senão não oro. Eu sou tão covarde que eu passo a bola para quem está do lado. Ô, irmão, ora aí. Eu não oro. Não oro, não consigo orar. Não sei o que dizer, eu passo a bola mesmo. Não vou prometer nada para ninguém em oração, nem dizer que a vontade de Deus será feita. Esse jargão não é comigo. Eu acho que isso não conforta mais ninguém, sabe? Chegar e falar, Deus vai fazer a vontade dele. Isso vai confortar a pessoa assim, gente. E não sei de nada dessas coisas. É muito difícil para mim. É muito difícil para mim imaginar fazer uma oração sistemática. Não consigo fazer uma oração sistemática. O meu dia é uma oração. Os meus sentimentos é uma oração. São uma oração. O meu relacionamento é uma forma de oração. As minhas indagações, as minhas questões é uma forma de oração. Tenho dificuldade de sistematizar isso. De começar clamando, pedindo perdão, e depois fazer isso, depois falar aquilo. Um amigo meu, Elton, que ele pedia sempre para eu orar na igreja. Um dia eu falei para ele, eu não vou orar mais. E se você falar para eu orar, eu não vou orar e você vai passar vergonha. Porque ele ou era palavra de arrependimento, palavra de gratidão, eu ficava tudo confuso com aquilo. Eu falei, o que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar. Eu não tenho o que falar, não sei. Ah, vou chamar o irmão para orar para começar o culto. Como é que eu vou orar para começar o culto? Para mim o culto já começou. Desde a hora que eu acordei, desde a hora que eu estava dormindo, já começou o culto. Como é que eu vou orar para começar? Não que vocês estejam errados, mas eu tô errado. Eu tô errado. Mas é porque eu não consigo. Como que eu vou orar para encerrar um culto se meu culto não encerra? São situações assim que eu sei que o Espírito Santo dá uma forcinha para a gente orar. Na verdade, Paulo fala mais que isso, né? Que a gente não sabe orar e que ele nos ensina a orar. Mas para mim é mais difícil isso. Para mim é mais complicado isso. E algumas vezes sim eu consigo, mas outras vezes eu não consigo. E eu não vou orar se eu não tiver sinceridade no meu coração. Se eu não sentir que aquele momento eu vou conseguir orar, eu tenho informação suficiente para orar, eu tenho autoridade para orar, tenho convicção para orar. Eu não vou fazer uma oração simplesmente porque tem que orar para comer, ou porque tem que orar para começar, ou porque tem que orar porque está doente, ou porque não consigo viver com esse tem que. Não consigo. Eu não me adapto com tem que. E eu sou como essa criança que, para mim, quando Jesus falou isso, agora eu estou bem resolvido com isso. Porque muitas coisas eu não sei fazer. Só que eu tenho certeza. Eu tenho certeza e convicção de quem que é o braço que tem me colocado no colo. Isso eu tenho convicção. Isso para mim basta. E as minhas orações às vezes são só resmungos, que não são identificáveis. E que minhas orações às vezes são embates com o Pai, questionamentos. E não aceito. Não é possível que o Senhor vai fazer isso. E não é aquele negócio robotizado e sem
sem sinceridade. Não consigo. Não consigo. Mas obrigado para aqueles que têm me ajudado, né? Mas é difícil. Talvez eu faça uma série sobre isso, vamos ver. Vamos ver os próximos dias aí, amém?